Imagina só a tarefa. Resumir os momentos mais difíceis, os maiores livramentos, as vitórias de uma vida inteira e colocar tudo numa canção. Assim, uma coisa É gigantesca. quase impossível, né? Exato. E é isso que a gente tem na mão hoje. Está com duas bíblias de estudo, a Holman e a NAA, e vamos mergulhar fundo num capítulo só, 2 Samuel 22. A nossa ideia aqui é tentar decifrar o Cântico de Davi. Não só ler, sabe? É tentar entender as metáforas, o contexto, o peso emocional por trás de tudo isso. E por que essa poesia tão antiga ainda bate tão forte. E o que já começa a deixar tudo mais interessante é que esse capítulo é praticamente idêntico ao Salmo 18. Sério? É um texto duplicado. Basicamente. A Bíblia achou tão importante que registrou 2 vezes. E uma das notas de estudo já dá uma pista fundamental logo de cara. Este cântico não é sobre um evento específico. Quando a ficha finalmente caiu, sabe? Quando ele entendeu que Deus o livraria de todos os seus inimigos. Não é uma foto de um momento, é um mural de uma vida. Um mural, gostei dessa imagem. Ok, então vamos começar por esse mural. O poema abre com uma explosão de imagens de segurança, é impressionante. Logo nos versículos 2 e 3 ele já dispara: o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. É quase uma sobrecarga de metáforas, né? O que essa repetição toda diz pra gente sobre a experiência dele? Parece quase um desespero para definir algo. É que a linguagem está tentando alcançar uma experiência que talvez esteja além das palavras. Pensa na vida do Davi. Ele foi um fugitivo, caçado pelo próprio sogro. Sim, ele se escondia em cavernas, desertos. Isso. Então, para alguém que viveu nesse perigo constante, segurança não era uma ideia abstrata. Era uma necessidade física, desesperada. As notas ajudam a gente a sentir o peso das palavras. Rochedo, por exemplo, não é uma pedrinha. É algo maior. Muito maior. O termo hebraico sugere um penhasco, sabe? Um lugar impenetrável onde você pode se entrincheirar. É uma imagem de defesa total. É uma imagem muito física. E tem uma expressão que sempre me pegou: a força da minha salvação. Eu vi nas notas que a tradução literal é ainda mais visceral. É. E bem mais estranha para nós hoje. A tradução literal do hebraico é o chifre da minha salvação. O chifre? O chifre. Naquele mundo antigo, o chifre de um animal poderoso, tipo um touro selvagem, era o símbolo máximo de poder, de ataque e de defesa. Era a arma do bicho. Nossa. Então, quando Davi usa essa imagem, ele está dizendo que a salvação de Deus não é passiva, não é só um muro. É uma força agressiva, poderosa, que avança e destrói o que o ameaça. Caramba, isso muda tudo. É muito louco pensar como um símbolo pode mudar. Hoje em dia, em português, a palavra chifre tem uma conotação Bem diferente. completamente diferente, quase sempre negativa ou cômica. Mas para ele, era a imagem de um poder invencível. Exatamente. Ele está pintando um protetor absoluto, um lugar seguro como um rochedo, uma defesa como um escudo e um poder de ataque como o chifre de um touro. É a expressão de alguém que finalmente se sente seguro. Mas é aí que o poema dá um verdadeiro puxão de tapete na gente. Logo depois dessa declaração de segurança, o tom vira 180 graus e ele nos joga no meio do pânico. Os versículos 5 e 6 são brutais. Porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes de Bilial me assombraram, cordas do inferno me cingiram. A linguagem é sufocante. É uma técnica poética genial. Totalmente. Parece que o chão está se abrindo e as paredes se fechando ao mesmo tempo. Ele nos faz sentir o terror que ele sentiu. Exato. Ele não diz, eu senti medo. Ele nos joga dentro do pesadelo. E as notas ajudam a gente a entender a profundidade disso. Inferno aqui, no versículo 6, é a palavra Sheol. Ah, que não é o nosso inferno de fogo, certo? Não mesmo. Sheol era o lugar dos mortos. Um lugar de sombras, silêncio. Era, tipo assim, um sinônimo da própria morte.
E as cordas são a imagem de um caçador prendendo a presa. Nossa Senhora! Ele está dizendo, eu não estava só perto da morte, eu já estava na armadilha dela, sentindo as cordas me apertando. É pânico puro. Ele nos coloca lá com ele antes de mostrar a saída. E que saída? A resposta a esse clamor é talvez uma das cenas mais cinematográficas da Bíblia inteira. Sem dúvida. Do versículo 8 em diante, o que a gente tem é o que os estudiosos chamam de teofania. Uma manifestação de Deus. Visível, audível e aterrorizante. E Davi não economiza nos efeitos especiais. Ele descreve a terra tremendo, fumaça saindo das narinas de Deus, fogo devorador. Ele diz que Deus cavalgou um querubim e voou. É uma imagem de poder cósmico. Peraí. Isso é quase como uma propaganda de guerra, mas em nível cósmico. No mundo onde cada povo tinha seu Deus da tempestade, Davi está basicamente dizendo: o Deus de vocês faz chover, o meu faz o universo inteiro tremer. É exatamente essa polêmica. Ele usa a linguagem comum da época para descrever deuses guerreiros, mas aplica ao Deus de Israel de uma forma muito mais intensa. Ele eleva o nível. Muito. Ele está dizendo que o Deus dele não é só mais um. Ele é o comandante de toda a criação. A natureza não é um poder a ser temido. É o arsenal de Deus, mobilizado para resgatar um único servo fiel. É uma ideia radical. É incrível. Mas logo depois dessa parte, que é um verdadeiro blockbuster, confesso que a minha empatia deu uma freada. No versículo 21 ele diz: o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu. Sei onde você quer chegar. Eu não pude deixar de pensar. Sério, Davi? Depois de tudo que a gente sabe sobre você, sou, sabe, um pouco arrogante. Essa é a reação de quase todo mundo que lê hoje. E é uma pergunta fundamental. Se a gente lê isso sabendo da história completa dele, com adultério, assassinato, a frase parece uma hipocrisia gigante. Exato. Mas aqui o contexto cultural é tudo. As notas de estudo são essenciais. Justiça aqui não é perfeição moral ou ausência de pecado. A palavra se refere mais a lealdade, integridade dentro de uma aliança. Entendo a distinção, mas ainda parece uma linha meio tênue. Porque ele não está se absolvendo um pouco rápido demais? É uma ótima provocação. Talvez a melhor forma de entender seja comparando. Davi está se contrastando com os inimigos dele, como Saul. Saul quebrou a aliança. Davi, apesar das quedas terríveis, sempre se arrependia, sempre voltava o coração para Deus. Meu coração foi íntegro estar com Deus, ao contrário daqueles que me perseguiram. Não é uma declaração de impecabilidade, mas de lealdade. Ok, então é uma justiça relacional, focada no pacto entre eles. Eu fui fiel ao nosso acordo e Deus foi fiel a mim. A lógica, então, não está na perfeição do Davi. Não. Mas na de Deus. Exatamente. O próprio Davi deixa isso claro depois, no versículo 31. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável. A base de tudo não é a pureza do homem, mas a fidelidade de Deus. A recompensa não é por ser perfeito, mas por ter um coração íntegro para com Deus. Entendi. A justiça de Deus é sobre fidelidade, e o resultado dessa fidelidade não é só um parabéns, é uma transformação real. Deus não só diz, você está certo, ele diz, agora vou te dar poder. É aí que o poema vira a chave de defesa para ataque, né? Essa é a transição perfeita. A segunda metade do cântico muda o tom. Não é mais sobre ser resgatado, mas sobre ser capacitado para a batalha. Deus não só o tira do buraco, mas o treina para ser um guerreiro vitorioso. As imagens são espetaculares. Sim, são fantásticas. Eu adoro o versículo 34. Faz ele os meus pés como os das servas. E o 35 é mais impressionante ainda. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Essa parte do arco de cobre, isso é uma hipérbole? Ou existia um arco assim impossível de dobrar? É uma mistura dos dois. As notas explicam que arco de cobre, ou mais precisamente de bronze, existia. Eram armas de elite, super rígidas, que exigiam uma força descomunal para armar. Era um símbolo de poder.
Então ele está dizendo que ganhou uma força sobre-humana, de forma bem concreta. Ele está dizendo, Deus me deu uma força que está além da capacidade normal. Ele me transformou num super soldado, e a imagem dos pés como os das servas complementa isso, agilidade. Isso. Servas se movem com uma segurança incrível em terrenos perigosos. Então, Deus deu a ele não só força bruta, mas também agilidade, segurança, uma posição estratégica vantajosa. O que começa como um resgate se torna uma capacitação total. Ele não está mais só sobrevivendo, ele está dominando. E essa dominação parece se expandir, né? Não é só sobre inimigos pessoais. Não mesmo. Lá pelos versículos 44 a 46, o escopo vira internacional. Ele fala que Deus o fez cabeça de nações, que um povo que eu não conhecia me servirá. Isso é um eco direto das promessas que Deus fez a ele como rei. A vitória pessoal dele vira um testemunho político. E espiritual para todos ao redor. A soberania de Davi reflete a soberania de Deus. O que nos leva ao grande finale. E é impressionante como o cântico, que foi tão intensamente pessoal, tão focado no eu, minha, de repente abre o foco para algo muito maior. O último versículo. O último, o 51. Ele dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. De repente, não é mais só sobre Davi. É sobre a linhagem dele, sobre o futuro. Se a gente conecta isso com o resto da Bíblia, este é talvez o versículo mais denso de todo o poema. Duas palavras aqui são explosivas: ungido e semente. Certo. A nota de estudo nos lembra que ungido, em hebraico, é Mashiach, a palavra da qual a gente tira Messias. E semente é a descendência dele. Davi está conectando diretamente sua vida de livramentos com a aliança davídica, a promessa de que sua dinastia seria eterna. Que a fidelidade que Deus mostrou a ele, pessoalmente, é a mesma que vai sustentar sua linhagem para sempre. Exatamente. O cântico deixa de ser só o testemunho de um homem e se torna uma pedra fundamental na teologia de Israel. É a afirmação de que Deus é fiel às suas alianças. E essa promessa de um ungido, da semente de Davi, ecoaria por séculos, alimentando a esperança pelo Messias. Uau! A história pessoal de Davi vira um protótipo, um modelo para a história muito maior da salvação. Então, vamos recapitular um pouco. A gente começou com o rei, no fim da vida, tentando colocar em palavras a sensação de ser protegido por Deus. Isso. Passamos por imagens de terror absoluto, uma intervenção divina espetacular, discutimos essa noção de justiça que é menos sobre ser perfeito e mais sobre ser leal a uma aliança. Certo. E vimos como o resgate se transformou em capacitação e a vitória pessoal se expandiu para uma promessa que atravessa gerações. No filme, a canção de Davi parece ser esse testemunho de que a segurança não vem da ausência de perigo, mas da presença de um protetor que é fiel. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão interessante para fechar. Como a gente disse no início, este cântico exato aparece em dois lugares. Aqui em 2 Samuel como o clímax da história do Davi e como Salmo 18, num livro de orações. O Inário de Israel. Isso. E a questão que fica para quem lê é: como a nossa experiência com esse texto muda quando a gente o vê como o fim de uma história de vida, cheia de contexto, em comparação com quando a gente o encontra como uma poesia atemporal, feita para ser contada por qualquer pessoa em qualquer época? O que o contexto nos ensina sobre o poder e o significado de uma mesma história?